capazes de realizar pela fé. Então, o capítulo 12 está concluindo esse assunto desses heróis da fé, dizendo, portanto, amados. Né? E ele começa dizendo aqui algumas coisas. Aqueles do capítulo 11, os heróis da fé, a lista dos heróis da fé, está ressaltado aqui, amados, que eles cumpriram o propósito deles. Eles percorreram uma jornada, mas eles cumpriram o propósito deles na terra. E ainda mais, deixaram a vida deles, serviu de exemplo para nós. Ficou registrado aqui. Então, esse texto começa falando, portanto. Então, concluindo, irmãos, ele diz aqui algumas coisas a respeito da nossa jornada também. E para nós termos êxito na nossa jornada, nós precisamos observar algumas coisas que esse texto nos ensina. Uma das coisas, o mais importante aqui desse trecho que nós lemos, manter os olhos fixos em Jesus. Nós também temos uma jornada, um caminho a percorrer como igreja. Essa igreja existe porque você está aqui cooperando com essa obra. E nós precisamos, em primeiro lugar, acima de tudo, manter os nossos olhos fixos em Jesus. Não podemos desviar o nosso olhar de Jesus. E nós estamos numa estrada, numa caminhada. E quando nós estamos numa estrada, numa jornada, muitas coisas acontecem ao redor da estrada. E muitas coisas tentam tirar a nossa atenção. Mas a palavra está nos ensinando aqui, amados, que nós não devemos ficar distraídos com as coisas que estão ao redor. Nós precisamos manter este foco, olhando fixamente para Jesus. Para a nossa caminhada dar certo, nós precisamos manter os olhos em Jesus. Nada pode nos distrair. Muitas coisas vão tentar tirar a nossa atenção, mas nós precisamos, nessa caminhada, manter o olhar em Jesus. Outra coisa também que eu destaquei aqui, amados, é que o texto começa falando de uma grande multidão de testemunhas. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre essa multidão. E de fato, existem pessoas que olham para nós. E às vezes a gente não, parece que é uma situação às vezes meio desconfortável. Você saber que tem gente olhando para você, querendo seguir o seu exemplo. É muita responsabilidade. Mas o fato é que essa multidão existe. E querendo você ou não são poucas pessoas que olham para você. Talvez você não saiba. Talvez a quantidade de pessoas que têm olhado para a sua vida, observado a sua caminhada, a sua jornada, é maior do que o que você pensa. Bem maior. E eles olham, né, pensando nessa questão da multidão. A multidão, por que as pessoas olham para nós? Porque muitas vezes elas esperam ver em nós uma resposta para a vida delas. Muitas vezes elas esperam que a nossa vida sirva de inspiração para elas. Isso não é pecado, mas se tem uma pessoa de Deus que serve a Deus fielmente, você pode se inspirar na vida dessa pessoa para também continuar a sua jornada. Então, na sequência, o texto fala de que nós, portanto, amados, já que nós temos essa jornada a percorrer, e tem tanta gente olhando para nós, para saber se nós vamos dar certo, se a nossa vida, se a fé que nós professamos realmente vale a pena. Outra coisa que precisamos fazer para ter êxito nessa caminhada é, como diz o texto, a gente precisa se desembaraçar do peso e do pecado. Quem está embaraçado com o peso e com o pecado, como diz o texto, ou vai andar vagarosamente ou não vai andar. E o peso, eu separei as duas ideias, a ideia do peso e a ideia do pecado. O peso não necessariamente pode ser o pecado, mas pode ser uma situação da nossa vida, alguma coisa que nos embaraça, alguma coisa que se torna pesado, pode ser um problema que você está enfrentando,
ou uma coisa recorrente na sua vida. Mas o Senhor é poderoso para te livrar do peso também. O nosso Jesus é o Jesus libertador. Ele liberta do pecado e liberta do peso também. Porque o Senhor quer que a gente caminhe. Então, em primeiro lugar, olhando fixamente para Jesus. Depois, lembrar que a nossa vida é um exemplo. E depois, a gente tem que se desembaraçar. Interessante, amados, que o texto diz para a gente se desembaraçar para correr. Porque, meu Deus, a gente já fica cansado só de pensar em correr, né? Mas é interessante como o Senhor nos incentiva a correr. Porque o Senhor tem pressa. Deus tem pressa na minha e na sua vida. Nessa jornada não podemos ser vagarosos. Não podemos andar se arrastando. Precisamos nos desembaraçar do pecado e do peso. A palavra do Senhor diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Outro ponto que eu destaquei, amados, é que precisamos correr com perseverança. Perseverança. Essa palavra é importante para a vida do crente. Nós não podemos um dia estar no caminho do Senhor, um dia estou caminhando, conte comigo, pastores, e no outro dia, cadê o irmão? Cadê o irmão que não está aqui? Cadê o irmão que não está me ajudando? Nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos ser firmes na nossa caminhada. A palavra do Senhor tem outro texto que diz que nós não somos aqueles que retrocedem. Nós dissemos sim para Jesus. E nós temos que fazer valer essa palavra. Faça valer esse compromisso que você fez com o Senhor. E continue. A jornada continua. Ainda não acabou. A jornada não acabou. Nós precisamos, enquanto essa jornada pessoal e como igreja durar, nós precisamos ser perseverantes. E muitas coisas vão vir contra nós para nos desanimar, para nos fazer desistir. Mas nós não podemos desistir. Nós não podemos desanimar. E às vezes acontece que a gente fica desanimado. Quem nunca ficou desanimado? Quem nunca se sentiu paralisado? Quantas vezes nós enfrentamos essas situações? Nós estamos ainda aqui neste mundo e nós somos... isso pode acontecer com qualquer um de nós, mas nós podemos pedir por socorro. Nós temos um Deus que nos socorre. Em nossas fraquezas Ele nos socorre. Em Isaías 40, 29 fala que Ele dá força ao cansado. A gente pode até ficar cansado, mas nós temos um Deus que dá força ao cansado. E aí Ele nos renova, porque Deus não quer que a gente pare. A nossa jornada precisa ser completa. Nós não podemos parar no meio do caminho. E para finalizar, amados, quero dizer para você que Jesus é o nosso maior exemplo. Ele é o maior exemplo. O texto aqui fala de detalhes do que Jesus passou, né? Vou citar alguns. Ele foi humilhado. E às vezes a gente passa por uma coisa, não dá para comparar, né? O que Jesus passou. E aí, para tudo, não dou conta. O irmão só não te cumprimentou. E às vezes o inimigo, ele supervaloriza uma situação para querer te paralisar. Mas Jesus é o nosso maior exemplo. E em todos esses detalhes que nós estamos falando aqui, amados, o foco tem que ser Jesus. O olhar nunca pode sair de Jesus. Se a gente começar a olhar para o lado, não vai dar certo. Então Ele é nosso maior exemplo. Ele foi envergonhado. Ele padeceu dores. Ele foi hostilizado, ele foi afrontado, mas ele foi obediente até a morte de cruz. Ele sabia, né? Ele considerou que valeria a pena passar por tudo que ele tinha que passar, porque ele tinha um alvo. Ele sabia o resultado. Diz a palavra do Senhor: ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Ele sabia o
que faria por mim e por você. E Ele considerou que valeria a pena, que Ele não poderia desistir. Ele até chorou. Então você pode chorar também, meu irmão. Pode chorar, mas chora com Jesus. Esse é o segredo. Chore para Ele, fale com Ele. Fale com o Senhor. Ele considerou que valeria a pena e Ele passou por tudo. Ele tinha um alvo, não desistiu no meio do caminho. Nós também não temos, não podemos, não temos esse direito, amados, de parar. Jesus é nosso maior exemplo. Tudo que você passa na sua vida, Jesus passou por muito mais. O que Ele sofreu e não desistiu foi muito maior. Por isso nós não podemos tirar o olhar de Jesus. Ele seguiu pelo caminho, o caminho da cruz. Ele completou a obra de salvação. E depois Ele pode dizer: está consumado. E nós, no final da caminhada, poderemos dizer: combati o bom combate. Você vai poder dizer isso? Ou você está fugindo do combate? Mas nós vamos precisar enfrentar algumas lutas. Você já com certeza já passou por algumas, e talvez até o final da sua jornada você vai passar por mais algumas. Mas o Senhor é o Senhor que nos dá vitória. Ele nos garante. Você está garantido em Jesus. Não tire o olhar de Jesus. Cumpra o seu propósito, cumpra a sua missão. O Senhor te fortalece. Amém. Glória a Deus. Nós podemos orar por isso, amém? Você pode ficar sentado mesmo. Nós vamos pedir para Jesus nos ajudar. Começa a orar, começa a falar com o Senhor, pedindo a Ele para que Ele te ajude. Oh Jesus, nós somos dependentes de Ti. Nós somos dependentes de Ti. Senhor, ajuda-nos nessa jornada, nessa caminhada. Ajuda-nos como igreja, como ministério. Ajuda-nos a cumprir, Senhor. O nosso propósito, Pai, como igreja. O nosso propósito, Senhor, na nossa vida individual, como família, como pais, como mães. Ajuda-nos naquilo que o Senhor tem confiado a nós, Pai. O Senhor tem confiado a nós, Senhor, tão grandes coisas, Pai. Ajuda-nos a sermos fiéis naquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Livra-nos da inconstância. Livra-nos, Senhor, do medo. Livra-nos da intimidação do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, pelo Teu filho, Tua filha, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que hoje, Senhor, se sente, Senhor, talvez atingido de alguma forma. E sente, Senhor, que a caminhada está difícil, está pesada. E sente, Senhor, que talvez esteja até mesmo paralisado e não consegue ir além. Eu peço a Ti, Senhor, pela misericórdia do Senhor, que esses grilhões, que essas correntes sejam quebradas, que esses sofismas, essas palavras, Senhor, de engano, essas sugestões do inimigo sejam quebradas, Senhor, das mentes, das emoções, para a glória do Senhor. E que o Senhor levante mesmo, Pai, uma igreja, Senhor, avivada, alegre, destemida do mal, Pai, para cumprir o propósito do Senhor nessa terra. Prospera esta obra, prospera, continue a prosperar este ministério. Ajuda-nos a sermos fiéis naquilo que o Senhor espera de nós. O Senhor nos chamou, Senhor, há tantos anos atrás. O Senhor nos chamou para um propósito. E que o Senhor nos dê graça, o Senhor nos dê graça de sermos fiéis até o fim, Pai. Para a glória do nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero